Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aula aqui no canal Psico Aprender. E hoje estaremos falando sobre a descalculia, a dificuldade na descalculia, né? Quais as dificuldades que as crianças enfrentam, crianças que têm essa dificuldade no ensino-aprendizagem da matemática, tá certo? Estaremos abordando um pouco com relação a esse tema tão vasto, tão grande, tão imenso, mas já de antemão pedindo ao like aí dos nossos que estarão assistindo esse vídeo, deixando o seu like aí e compartilhando esse vídeo, se inscrevendo no nosso canal, ajudando as crianças com dificuldades na matemática, que infelizmente são muitas crianças que têm séria dificuldade de matemática, não conseguem resolver as questões mínimas relacionadas aos números. Então tudo isso tem um porquê, e falar também um pouco sobre a atenção seletiva, o que significa e o que vem a ser a atenção seletiva, tá certo? Peço a você que compartilhe esse vídeo com quem você quiser compartilhar, tá certo? Se inscreva aí em nosso canal e sinta-se à vontade para fazer suas perguntas, escrever aí embaixo aí, tá certo? E na medida do possível estaremos aí também respondendo qualquer tipo de pergunta feitas aqui no canal Psico Aprender, tá certo? Então, o que é descalculia? Como entender a descalculia e como ajudar a criança com descalculia? Essa é uma dificuldade onde muitos professores, infelizmente, estão enfrentando na sala de aula e não sabem como enfrentar essa situação, como ajudar a criança que sofre desse tipo de dificuldade e não saber como atender essa criança. Passa atividade, a criança não consegue resolver a atividade, por simples que venha a ser, ela não consegue resolver. E muitas vezes a criança ela é taxada de simplesmente preguiçosa, né? Descuidada, relaxada. Os pais são relaxados, não conseguem entender e não tem uma visão panorâmica do que venha a ser de fato o que esteja acontecendo com aquela criança, tá certo? E infelizmente são muitas crianças que têm esse tipo de dificuldade na matemática. Então, o que é descalculia? A descalculia é uma dificuldade que a criança enfrenta no mundo da matemática. Ela não consegue entender a linguagem da matemática, os sinais, os 5 sinais da matemática, que é a soma, a multiplicação, a divisão, a subtração e o sinal de igualdade. Ela sequer consegue identificar esses sinais da matemática, né? Muitas vezes vai até escrever o número 1, não consegue escrever o número 1, não consegue também fazer um tipo de conta, vamos dizer, 2 mais 1, 3, 3 mais 2 são 5, ela tem dificuldade, não consegue resolver essas questões. E muitas crianças terminam sendo reprovadas justamente na matéria que envolve número, a chamada matemática. Então as crianças portadoras de descalculia são incapazes de identificar esses sinais matemáticos. Os 5 sinais matemáticos, as crianças com dificuldade de matemática e que sofrem da descalculia, elas não conseguem identificar os sinais da matemática. É necessário que haja um suporte, né, para aquela criança, seja em casa, seja na escola. Mas como nós estamos vivendo um período difícil de pandemia e que parece que não vai mais acabar, algumas escolas reabrem suas portas, logo em seguida já estão fechando as portas novamente, e isso está trazendo um certo tipo de problema para as crianças. Muitas crianças estão sofrendo de crise de ansiedade, os pais sofrendo de crise de ansiedade porque está vendo seu filho regredindo
e ele não consegue resolver as questões, né? Aqueles pais que ele consegue contratar um profissional, um psicopedagogo, um pedagogo para estar dando aula de reforço em casa, esse está amparado. Mas imagine aquela família que não tem condições para contratar um psicopedagogo ou um pedagogo para estar fazendo atendimento individualizado em seus lares, né? Imagine como fica essa criança e esse pai de família vendo seu filho sofrer desta forma. Então, como ela não consegue resolver e identificar os sinais matemáticos e nem sequer montar operações, você coloca lá operações, como eu já falei, 2 mais 1, quanto é 3 mais 2, quanto é 1 mais 4, ela não consegue resolver essas questões, ela fica simplesmente olhando ali, né? E não consegue resolver, não consegue classificar os números. Tem criança que não consegue identificar os números ímpares, não consegue identificar os números pares, não consegue resolver isso, não identifica. Por mais que ela se esforce em fazer, e muitas vezes elas são taxadas, né, de preguiçosa, e muitos pais infelizmente até chamam as crianças de burra, de ignorante, né, sem saber o que está de fato acontecendo com aquela criança. E essa criança tende a regredir cada vez mais. É como que entrando num abismo sem fim, porque os pais não estão entendendo o que está acontecendo com ela e nem ela consegue explicar o que ela tem. Tá certo? Então, entender os princípios de medidas, ela não consegue entender os princípios de medida. Vamos supor aqui, você pega um copo, né? Você pega um copo, está aqui um copo, então você pode marcar, né? Você pode marcar, vai com 0, com 25, com 50, com 70, até chegar ao número 100. E pedir para ela encher de água ou de areia, qualquer coisa, tá certo? Coloque aí 25% de água. Ela não vai conseguir identificar os números, porque ela não conhece número. Ela não consegue identificar números, então relacionar medidas, ela não consegue identificar isso. E o sofrimento só tende a aumentar. Essa criança vai regredindo, ela vai se achar incapaz devido a essa questão de dificuldade que a criança especial está enfrentando. Então esse princípio de entender as quantidades, as medidas, tem dificuldade em seguir sequências. Vamos supor que você faz na sua casa, paizão, maisona, você pega os números e você compra aqueles números de forma sequencial para ela montar em forma sequente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Você compra os números ordinais, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, e pede para ela montar em forma sequencial, assim, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, e ela vai ter dificuldade até nessa simples questão de matemática. Ela não vai entender qual é o primeiro, qual é o terceiro, qual é o quarto. Você pode comprar números de encaixe, ela não vai conseguir identificar o número, sequer o modelo, a forma do número. Em tudo isso a criança com descalculia enfrenta, infelizmente. Imagine como fica a mente da criança. É aí onde vai entrar o suporte dos pais. Os pais é o melhor suporte que essa criança com descalculia tem para ajudar a solucionar o problema ali mediante alguma tarefinha, né? E com os pais interagindo com ela em casa, ajudando essa criança em casa, ela vai desenvolvendo aos poucos. Porque um dos melhores remédios, humanamente falando, para ajudar a criança são os pais. Porque ela vai passar a confiar nos pais, ter os pais como seu melhor amigo e não como aquele pai que somente cobra, mas o pai que ajuda, o pai que orienta, o pai que dirige, o pai que protege, né? Ô minha filha, tudo bem, você errou, mas a gente vai conseguir, e você vai lutando com sua filha. De repente você até comete um erro ali,
querendo, você monta um erro ali, você acaba errando. Ah, minha filha, eu também errei, eu também errei, mas nós vamos acertar juntos. E o filho vai tomando a confiança dos pais, relacionar valores de moedas. Tem adolescente com dificuldade na matemática, mas é tão sério que ela sequer consegue ir ao mercado fazer uma compra. Você pega R$10, você entra com o seu filho no mercado e pede para ela fazer uma compra de R$7. Então vai ter R$3 de troco e deixa ela pagar. Ela vai ao caixa e paga. E você fica observando e pergunta para ela se está certo o troco. Até nisso também ela vai ter dificuldade, porque o cálculo relaciona tudo, até dinheiro, porque dinheiro é número, dinheiro é cálculo, tá certo? Ela não vai conseguir separar valores em reais e moedas. Então, quando se fala também da atenção seletiva voltado para a criança, a atenção seletiva é aquela habilidade da criança, ela vai relacionar apenas aquilo que é importante para ela. Ela tipo assim, ela vai coar. A atenção seletiva é muito importante. É como se fosse uma segunda, tem a atenção sustentada e vem a atenção seletiva, que é quando ela vai chamar a sua atenção apenas para aquilo que lhe é importante e que vai lhe trazer aprendizado, tá certo? Então, isso é muito importante também. Por quê? É em determinada tarefa que os pais vão trabalhar com a criança. Para garantir a atenção seletiva da sua criança, você pode colocar vários brinquedos em cima da mesa, mas chamando a atenção dela para aquela atividade em específico que ela está resolvendo naquele exato momento, tá certo? Eu sempre coloco aqui a minha fala dizendo que os pais precisam interagir com seus filhos no quadro de escrever, na lousa, na brincadeira, correndo, saltitando. Você pode brincar também ali com as amarelinhas, aquilo é matemática puro. É muito bom brincar com a criança usando também as amarelinhas no quintal, na área de casa, tá certo? São formas da criança aprender a matemática e superar também essas dificuldades de descalculia, que infelizmente segue a criança por muito tempo. Mas ela pode sim ir vencendo essas dificuldades de descalculia, tá certo? Então fica aqui essa dica muito importante. Curta esse vídeo, deixe o seu like aí, tá certo? E compartilhe com os demais, tá certo? Se inscreva no canal Psico Aprender se você ainda não é inscrito, tá ok? Tchau, tchau, até a próxima.